Olá, meu caro aluno, minha cara aluna, nós estamos de volta para essa aula de número 8. Essa aula a gente vai falar sobre fontes do direito eleitoral, que é muito importante, o arcabouço lógico e legal para as fundamentações de decisões eleitorais. Meu nome é Alessandro Costa, eu sou professor do UniCeub desde 2017, sou também mestre em ciência política, especialista em direito eleitoral, servidor do Tribunal Superior Eleitoral desde 2008. E eu vou aqui apresentar essa experiência do lado de lá do balcão acerca de procedimentos, processos que eu venho analisando todos esses anos. E como eu disse, o tópico primordial dessa aula é entendermos como fundamentar uma decisão eleitoral. Para isso, a gente precisa ir atrás das fontes do direito eleitoral. Fontes, inclusive, que estão bastante fragmentadas no atual cenário legal brasileiro. No momento em que eu gravo essa aula, nós temos um Código Eleitoral já aprovado pela Câmara dos Deputados e temos também, aliás, não um código, mas um projeto de Código Eleitoral já aprovado pela Câmara dos Deputados e pendente de análise pelo Senado Federal. Já há algum tempo já pendente de análise pelo Senado Federal. Qual que é a importância desse projeto de Código Eleitoral? É porque, nos seus mais de 900 artigos, ele centraliza uma série de normativos que estão espalhados no ordenamento legal brasileiro hoje. Então, como a gente vai ver aqui, as fontes do direito eleitoral são as mais variadas e fragmentadas. Nesse projeto de código, há aí uma tentativa de centralizar as principais normas em um arcabouço jurídico só, o nosso Código Eleitoral. E a importância também desse novo Código Eleitoral, que vai ser também uma espécie de novo Código de Processo Eleitoral, porque o nosso atual código, no momento que eu gravo essa aula, ele data de 1965. É o Código Eleitoral de 1965, claro, que sempre alterado, reajustado e, em parte, recepcionado pela nossa Constituição de 1988. Pois bem, dada essa dinâmica, esse cenário, é preciso que eu, então, destrinche por que esse novo Código de Processo, centralizando o Código Eleitoral e de Processo Eleitoral, centralizando essa série de normas, será bastante importante quando aprovado. Porque hoje, as fontes do direito eleitoral são muito variadas e fragmentadas. Vamos começar pela fonte maior de todo normativo legal, que é a Constituição de um país. Na nossa Constituição Federal, nós temos diversos normativos, diversos temas e artigos que tratam do direito eleitoral. A começar, por exemplo, pelo artigo 14, parágrafo 3º da Constituição. Constituição, como fonte do direito eleitoral, traz no artigo 14, parágrafo 3º, a série de requisitos para qualquer pessoa poder ser candidata. São as chamadas condições de elegibilidade. Artigo 14, parágrafo 3º. Lá vão estar relacionados a obrigatoriedade, quem queira vir a ser candidato, de ser brasileiro, nato ou naturalizado, lembrando que para o cargo de presidente da República e vice tem que ser brasileiro nato. Mas está lá, condição de ser brasileiro nato ou naturalizado, é uma das condições de elegibilidade. A questão de ter domicílio eleitoral na circunscrição onde pretende disputar o pleito. Então, o que é domicílio eleitoral? Onde é que está registrado o seu título de eleitor? Se você quer ser candidato ou candidata no estado de São Paulo, você tem que ter o título de eleitor registrado como domiciliado lá eleitoralmente, Você vota no estado de São Paulo, em qualquer um dos seus municípios. Agora, se você quer ser candidato ou candidata a um município específico de São Paulo, como por exemplo Santo André, que faz parte do grande ABC paulista,
você precisa ter o seu domicílio eleitoral naquela cidade. Não basta estar domiciliado no estado de São Paulo. Se você quer concorrer a um cargo municipal, como por exemplo, prefeito, vice-prefeito, prefeita, vice-prefeita, vereadora por Santo André, você precisa ter seu domicílio eleitoral naquela cidade de Santo André. Inclusive, a Constituição fala desse requisito de domicílio eleitoral e a Lei 9.096 de 1995, Lei dos Partidos Políticos, vai complementar dizendo que esse domicílio tem que ser de pelo menos 6 meses. Então tem que ter o título registrado naquela cidade há pelo menos 6 meses antes das eleições, para que você possa ser candidata ou candidato a um cargo eletivo naquela cidade. Então, domicílio eleitoral, segundo requisito constitucionalmente estabelecido para a condição de elegibilidade. Também a Constituição, nesse artigo 14, parágrafo 3º, como fonte da elegibilidade do cidadão ou da cidadã, traz lá a filiação partidária como requisito, né? Então, mais um requisito de condição de elegibilidade, servindo a Constituição como fonte desse requisito, ser filiado a um partido político. No Brasil, diferentemente de alguns outros países, nós não temos a chamada candidatura avulsa, em que o candidato ou candidata não precisa necessariamente estar vinculado a uma agremiação partidária. Ele pode ser candidato sem o vínculo a um partido, desde que esteja respaldada por parte da sociedade, uma espécie de abaixo-assinado, número de assinaturas que vão respaldar a ambição daqueles cidadãos ou cidadãs na eleição daquela pessoa. Depois, nós ainda temos a necessidade de alistamento eleitoral. Também está na Constituição como fonte de elegibilidade o alistamento eleitoral. Pessoa que não é alistada eleitoralmente não tem nem capacidade ativa, nem capacidade passiva eleitoral. Nós já falamos sobre isso em aulas passadas. Capacidade ativa é a capacidade de votar. E a capacidade passiva é a capacidade de ser votado, ter votos validados nessa pessoa. Pois bem, sem alistamento eleitoral, nem a capacidade ativa, nem a passiva estarão vigentes, né? Fonte, Constituição, artigo 14, parágrafo 3º da nossa Constituição. Também, para ser candidato, dentro do artigo 14 ainda, parágrafo 3º, é preciso que a pessoa esteja com pleno exercício dos direitos políticos. Então, se a pessoa, por exemplo, estiver em cumprimento de uma pena, né, durante o cumprimento da pena, ou seja, se ela está em cumprimento da pena, cumprimento definitivo, é porque já houve trânsito em julgado. E quando ela estiver em cumprimento de pena, ela está com seus direitos políticos suspensos. Dessa forma, ela não teria condição de elegibilidade, não poderia ser eleito ou eleita em nenhum cargo, se ela está em cumprimento efetivo de uma pena, de uma sentença, né, que transitou em julgado. Então está aí, ter o pleno exercício de direitos políticos é condição de elegibilidade. Veja que esse arcabouço constitucional, ele tem uma variedade de fontes, né? A gente está falando aqui da elegibilidade. Vamos terminar a elegibilidade, vamos falar também de ações eleitorais. Vamos terminar de ações eleitorais, vamos falar de organização da justiça. Tudo na Constituição como fonte primária do direito eleitoral. Ainda nesse arcabouço de elegibilidade, é na Constituição, artigo 14, parágrafo 3º, que vai estar lá a idade mínima necessária para que uma pessoa dispute um cargo eletivo, né? Para ser, por exemplo, vereador ou vereadora, a pessoa tem que ter 18 anos, está na Constituição. Aliás, nesse caso, ela tem que provar os 18 anos já no momento do registro de candidatura. Ela não pode passar a campanha menor de idade e cumprir os 18 anos antes da posse. Não, já durante a campanha ela tem que ser maior de idade. E como a idade mínima para ser vereador ou vereadora coincide com a idade da maioridade penal, ela tem que provar que tem essa idade, 18 anos, já no momento do registro. Então, vereador, vereadora, idade mínima é 18 anos. Para o caso de deputado estadual, federal
e também de prefeito, a idade mínima exigida pela Constituição é de 21 anos. Para o exercício do cargo de governador de Estado e também do Distrito Federal, é 30 anos. Essa é a idade mínima prevista na Constituição, artigo 14, parágrafo 3º. E para o cargo de presidente da República, vice-presidente da República, senador e também os seus suplentes, a idade mínima exigida, 35 anos. Então, mais um arcabouço que serve como fonte do direito eleitoral quanto à elegibilidade. Tudo isso que eu acabei de falar, pessoal, artigo 14, parágrafo 3º da Constituição. Mas eu tinha falado que tem mais outros temas constitucionais previstos na Constituição. É lá na Constituição também que está previsto a ação de impugnação ao mandato eletivo, chamada AIME, artigo 14, parágrafo 10 e 11. Na Constituição, a AIME, ação de impugnação ao mandato eletivo, a fonte que faz com que a gente entenda essa ação cabível para abuso de poder econômico, corrupção, fraude, está previsto na Constituição. Mais uma vez, fonte do direito eleitoral, Constituição. Ah, mas eu quero saber o seguinte, e a organização da justiça eleitoral, como é que funciona? Eu vejo isso lá no Código Eleitoral, eu vejo na Lei 9.504, não. A Constituição também, lá nos seus artigos 118 até 121, vai falar da organização da justiça eleitoral, tema específico de aulas aqui que a gente apresenta nesse curso, mas vai falar também da possibilidade de recursar dentro da esfera do direito eleitoral. Então, lá no artigo 118 e seguintes, vai falar: a justiça eleitoral se divide nas suas esferas em juízo eleitoral, que diz respeito às eleições municipais, primeira instância, né? O juiz eleitoral é o chefe do cartório eleitoral de um município, né? É o magistrado entronizado nesse cartório. Vai falar que também se divide em tribunais regionais eleitorais, são 27 tribunais regionais eleitorais, espalhados, então, pelas 27 unidades da federação. Os tribunais regionais eleitorais ficam exatamente com sede física nas capitais dessas 27 unidades da federação. E os TREs vão ser responsáveis pelas eleições estaduais, né? Registro de candidatura de governador de estado, de senador da República, de deputados federal, estadual, tudo é TRE. Assim também como responsável e competente para analisar as ações eleitorais que forem apresentadas contra esses, que é a competência do TRE, ou seja, uma AIGE, uma AIME, uma representação por propaganda irregular contra um governador de estado, seu vice, ou um senador, seus suplentes, ou deputados federais, estaduais, todos serão direcionados aos TREs. E o TRE também, além dessa competência originária, né, nas eleições estaduais, é também competente em sede revisional, ou seja, recursal, das eleições municipais. Então, como eu falei agora há pouco, a eleição municipal começa com o juízo eleitoral. Mas da sentença do juiz eleitoral, desse juízo lá na primeira instância, cabe recurso para o TRE. Então, esses TREs também serão competentes para análise recursal de decisões proferidas pelos juízes eleitorais, agindo como magistrados das eleições municipais. Por fim, nós temos o TSE. Está lá o TSE também, a partir do artigo 119, 120, 121, a organização da justiça eleitoral. O TSE é o primeiro deles, inclusive, 119, estabelecendo ali que o TSE será a última instância eleitoral. Então, ele é o Tribunal Superior Eleitoral. E o 119 vai falar, inclusive, como é que ele é organizado, como é que ele é formado. Foi alvo específico também de uma aula que demos aqui. O TSE, então, por isso, já que é uma aula específica, eu vou falar apenas en passant, né,
da formação do TSE. Se você quiser mais detalhes sobre essa formação do TSE, verifique lá a nossa aula de organização judiciária. Mas o TSE é formado por 3 ministros oriundos do STF, 2 ministros oriundos do STJ e 2 advogados que vão cumprir aí as 7 vagas efetivas do TSE, sendo que há também 7 vagas substitutas do TSE. Tudo isso eu encontro na Constituição como arcabouço de fonte da organização judiciária. Veja a importância da Constituição. Então, né, vai dizer como é que é formado o TSE, como é que são formados os TRS, também já que eu falei do TSE, vou falar passando os TRS. 2 magistrados de 2º grau, desembargadores, 2 magistrados de primeira instância, juízes estaduais, mais um membro da magistratura da Justiça Federal e também 2 advogados. Formam, ou advogados, claro, formam os TRS, 7 efetivos também, 7 substitutos. Então, perceba aqui a importância da Constituição como fonte do direito eleitoral, fonte primária, fonte mater, né? Vai falar, como eu falei agora há pouco, né, das condições de elegibilidade, vai dar a fonte para a organização judiciária, vai dar a fonte para a competência recursal, tanto do TRE quanto do TSE, né, porque de decisão do TRE em algumas situações como, por exemplo, desrespeito à lei federal ou desrespeito à própria Constituição, cabe recurso do acórdão do TRE para o TSE. Então, o TSE também age como instância recursal da competência dos TRS. Muito bem. Tem mais coisa na Constituição que é fonte do direito eleitoral? Claro que tem. A Constituição também tem lá no artigo 14, parágrafo 5º, 6º e 7º, tem fonte do que a gente chama de inelegibilidades constitucionais. São as inelegibilidades que estão previstas na própria Constituição. Ah, professor, mas inelegibilidade é o que você acabou de falar? É condição de elegibilidade? Não, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Condição de elegibilidade é aquele fator positivo que todo candidato tem que alcançar. Ou seja, todo candidato ou candidata tem que ser brasileiro, tem que ser filiado, tem que estar com os direitos políticos pleno exercício, tem que ter alistamento eleitoral, tem que ter domicílio eleitoral, tem que ter a idade mínima. Então, são condições que todos têm que alcançar. Já a inelegibilidades, pessoal, são condições negativas que todo candidato ou candidata tem que se afastar. Ou seja, não pode incorrer numa inelegibilidade. E a Constituição é fonte delas também. Também objeto de uma aula específica aqui, inelegibilidades. Então, as inelegibilidades constitucionais são aquelas que não pode ter mais do que um segundo mandato. Não pode ter um terceiro mandato na sequência de alguém que ocupe um cargo executivo. Não pode. Pode ter um mandato e uma reeleição. Não pode ter um terceiro mandato na sequência. É o que está previsto lá no artigo 14, parágrafo 5º da Constituição. Né? Há possibilidade de apenas uma reeleição na sequência de um mandato para quem exerce cargos executivos. Não confundir. Porque cargos proporcionais, como de deputado e tal, ou cargos majoritários, mais de senador, por exemplo, podem se candidatar, se reeleger quantas vezes quiser. Quantas vezes for reeleito. Quantas vezes a população quiser. Agora, cargos executivos têm uma vedação, uma trava constitucional da manutenção do exercício naquele cargo, para não haver ali, por exemplo, uma perpetuação do poder, né? Então, o artigo 14, parágrafo 5º diz que aquele que ocupa um cargo executivo só pode se eleger e depois se reeleger para um mandato na sequência. O artigo 14, parágrafo 6º diz, olha, se você está exercendo um cargo executivo e quiser disputar um outro cargo qualquer, que não aquele que você está exercendo, você tem que renunciar a esse cargo executivo, pelo menos 6 meses antes da próxima eleição. Então, da próxima eleição que você vai concorrer, né? Então, se o sujeito é prefeito, foi reeleito prefeito, na próxima eleição municipal, ele não pode ser prefeito de novo. Então, ele poderia, por exemplo, tentar disputar, se ele quiser manter algum cargo eletivo, se for eleição municipal, ele poderia disputar o cargo de vereador.
Mas para isso ele teria que renunciar ao mandato prefeito, que é o cargo executivo, ao menos 6 meses antes da próxima eleição. Então está no artigo 14, parágrafo 6º, senão ele ficaria inelegível. Então, mais uma inelegibilidade constitucional. E o artigo 14, parágrafo 7º, que na nossa aula específica aqui também a gente destrinchou, chama-se inelegibilidade reflexa, que é que um parente de um atual ocupante de cargo executivo, um parente até 2º grau, ou cônjuge desse ocupante, fique inelegível na circunscrição onde esse ocupante tem uma jurisdição política. Então, se o cara é prefeito de um município, ou a esposa dele, ou o filho dele, por exemplo, ou a filha, não podem disputar um cargo naquele município que ele já é prefeito. É a chamada inelegibilidade reflexa. Aí o próprio artigo 14, parágrafo 7, traz as exceções, né? No caso de se a pessoa já tinha um mandato quando o parente dela virou cargo executivo, aí sim ele poderia disputar sempre a reeleição para aquele cargo que ele já tinha antes do parente vir a ocupar um cargo executivo. Inelegibilidade reflexa você encontra aqui também no nosso curso, que está bastante completo, viu? Muitos temas importantes nesse curso de formação política. E lá você vai verificar com mais detalhes. Mas está lá, qual é a fonte da inelegibilidade reflexa que impede parentes ou cônjuge do chefe do executivo de ocupar cargo eletivo na mesma circunscrição? Artigo 14, parágrafo 6º, parágrafo 7º da nossa Constituição. E temos aí, então, um arcabouço, até mesmo a Constituição estabelece que, além dela, é possível uma outra fonte do direito eleitoral. Isso está expresso na nossa própria Constituição. Você analisa o artigo 14, parágrafo 9º da Constituição, ela vai dizer o seguinte, olha, lei complementar poderá criar novas inelegibilidades, além dessas que estão aqui na nossa Constituição, né? Ou seja, nessas que eu já acabei de citar, lei complementar poderá trazer novos casos de inelegibilidade eleitoral. Então, lei complementar é o quê? Infraconstitucional. Então, além da Constituição, ela mesma estabelece que lei complementar, que é matéria infraconstitucional, pode criar outras formas de inelegibilidade e questões relativas ao direito eleitoral. E aí, então, a gente sai da Constituição como principal fonte do direito eleitoral, né? Já que o nosso tema da nossa aula é fontes do direito eleitoral, saímos da Constituição. E fomos exatamente para essa lei complementar que ela indica como possibilidade de criação de novas inelegibilidades e questões relativas a direito eleitoral. Qual foi essa lei complementar? Foi a lei complementar surgida 2 anos depois de a Constituição ser promulgada a 5 de outubro de 1988. Então, em 1990, 2 anos depois, a Lei Complementar número 64 de 1990, 64/90, trouxe ali uma série de inelegibilidades, além daquelas que estavam na Constituição. Inclusive, é interessante dizer que, assim que ela foi criada, as inelegibilidades que ela trouxe eram inelegibilidades muito ainda incipientes. O que eu quero dizer com isso? O prazo de inelegibilidade previsto originalmente nessa lei complementar não ultrapassava 3 anos. A pessoa não ficava nem 3 anos fora do processo eleitoral, né? Ou seja, a inelegibilidade, a impossibilidade de ter votos válidos numa eleição só durava no máximo 3 anos, o que enfraquecia muito essa lei enquanto filtro para afastar candidatos e candidatas que tivessem uma vida pregressa de mau uso do dinheiro público, corrupção, né? Abuso de poder econômico, abuso de poder político. No máximo ficava 3 anos. Como um mandato tem 4 anos no mínimo, mandatos deputados, deputados e governadores, mandatos proporcionais e também executivos, tem duração só de 4 anos.
Agora, o mandato de senador tem duração de 8 anos. Mas o fato é que, mesmo um deputado, se ele fosse condenado por um ilícito cometido, ele ficaria no máximo 3 anos fora de um processo eleitoral. Mas como um mandato dura 4 anos, na próxima eleição eu já estaria apto a disputar a eleição. Era uma letra morta. Em 2010, a Lei 6490 foi alterada pela Lei Complementar 135 de 2010, que aí sim trouxe muito mais robustez como filtro da Lei 6490. Ela passou a ser chamada, inclusive com essa alteração de 2010, trazida pela Lei Complementar 135 de 2010, como Lei da Ficha Limpa. E aí, o que ela traz de arcabouço, de fonte do direito eleitoral? Ela vai trazer uma série de situações em que, se o candidato ou a candidata incorrer nessas situações, ele ficaria inelegível por pelo menos 8 anos. Às vezes pode até ser maior que isso, né? Pelo menos 8 anos. E o que traz essa Lei 6490 alterada pela 135? Olha, a inelegibilidade de alguém que tenha sido cassado porque corrompeu-se, feriu o decoro parlamentar. Então vão lá, os deputados, por exemplo, levam esse sujeito ou essa deputada para o Conselho de Ética, aí vão votar o relatório do Conselho de Ética. Aí votam o relatório, se o relatório for pela cassação. Os próprios pares dessa deputada ou desse deputado que cometeu um ilícito vão cassar essa que cometeu o ilícito. E aí vem a 6490, a Lei Complementar 6490, ele vai dizer lá na linha B, olha, se for cassado pelos seus próprios pares, vai ficar 8 anos inelegível a partir da cassação. Antes era até mais, ficava o resto do mandato, mais 8 anos. Aí veio a implementação de uma reforma, agora em 2025, e alterou. Mas no mínimo 8 anos, a partir da cassação do mandato dessa pessoa. Então, a linha B cassa, a linha C também fala que um governador de estado, um prefeito que também for cassado por quebra de decoro, né, por crime de responsabilidade, vai ficar também 8 anos fora de qualquer eleição. Esses 8 anos começam a contar a partir da cassação desse sujeito. Aí a linha B é a do executivo, do proporcional, a linha C do executivo. A linha D, a linha J, vão falar de ações eleitorais que caçam o mandato também e a pessoa fica inelegível por 8 anos. Aí, no caso, a inelegibilidade conta de uma eleição que ela praticou o ato irregular até 8 anos depois. Então, se eu fui condenado numa AIGE, Ação de Investigação Judicial Eleitoral, por algo ilícito que eu pratiquei, por exemplo, abuso de poder econômico na eleição de 2020, essa pessoa ficará inelegível se essa ação for julgada procedente até 2028. É de uma eleição até 8 anos depois dessa eleição. A eleição que ele praticou ilícito. Então veja um outro arcabouço importantíssimo. Claro que aqui não é a aula de inelegibilidades. Na aula de inelegibilidade você vai ter isso muito mais destrinchado. Mas é a aula de fontes do direito eleitoral. Não deixe de anotar aí nos seus alfarrábios de que Lei Complementar número 64, de 1990, e as suas alterações, né, que também aconteceram por leis complementares, são fontes importantíssimas do direito eleitoral, porque vão falar exatamente das inelegibilidades, das impossibilidades de uma pessoa poder ser candidata, ter votos válidos na esfera infraconstitucional. Então tem inelegibilidade na Constituição e as inelegibilidades infraconstitucionais estão todas elas indicadas ali na Lei Complementar número 6490. Mas vamos avançando, até meio que cronologicamente. Falamos da Constituição de 88, falamos da Lei Complementar 6490, que é de 1990, né, e suas alterações. Agora vamos falar então da Lei 9096, de 1995. O que é a Lei 9096? É fonte do direito eleitoral, porque essa lei fala da organização dos partidos políticos. Ela é até, em muitas doutrinas, chamada de LOP,
que é LOP? 2P, tá? No final. Lei Orgânica de Partidos Políticos, LOP. Lei 9.096 de 1995. Ela vai estabelecer ali como é que é a criação de partido, qual é o objetivo de um partido político, qual é a natureza jurídica de um partido político, né? Partido político é pessoa jurídica de direito privado, não é público. Está lá na Lei 9.096 e replicado também no nosso Código Civil, que veio depois, né, em 2002. Então tá aí, outra fonte do direito eleitoral, Lei 9.096. Tudo sobre partidos políticos. Natureza, funcionamento, criação, extinção, suspensão de um partido político, né, funcionamento parlamentar de um partido político, está tudo lá nessa Lei 9.096 de 1995. Outra fonte, seguindo esse calendário cronológico, 1997 adveio a nossa lei eleitoral, uma lei específica para eleições. É a Lei 9.504 de 1997, chamada de LE, Lei das Eleições. Ali, tudo que diz respeito a processo eleitoral está previsto na Lei 9.504. Então lá tem falando de convenções partidárias, tem falando de registro de candidaturas, impugnação ao registro de candidaturas, tem falando de propaganda eleitoral, o que pode e o que não pode num processo eleitoral. Tem também ações eleitorais, várias ações eleitorais previstas na Lei das Eleições. Quer alguns exemplos? Vamos lá. Artigo 30A é uma ação eleitoral para penalizar quem utilizar recursos de campanha de forma ilícita. Então, arrecadou de uma pessoa jurídica, ou então gastou com o que não podia, comprou um outdoor que não pode. Uma representação, uma ação eleitoral prevista nesse artigo 30A por captação e gasto ilícito de recurso de campanha. Pode fazer, sabe o quê? Cassar o mandato e tornar a pessoa inelegível. Então está lá na Lei 9.504. Se a gente for adiante, 41A dessa mesma Lei 9.504. O que é o 41A? É compra de voto. Então, se houver compra de voto numa eleição, lá no 41A está prevista uma ação eleitoral para quem prometer, doar, entregar qualquer benefício em troca do voto. Chama-se captação ilícita de sufrágio. E isso, obviamente, que vai dar cassação e inelegibilidade também. Então, onde é que está previsto? Lei 9.504. Então, é uma fonte inesgotável, né, do processo eleitoral, do direito eleitoral. Então, acho que, eu ouso dizer que a Lei 9.504, ela tem mais subsídios de fundamentos para qualquer questão eleitoral do que o próprio Código Eleitoral. Que o Código Eleitoral, muita coisa, inclusive, não foi nem recepcionada pela Constituição de 1988, porque o Código é anterior à própria Constituição. Então, você vai lá ler um artigo lá, a manifestação de pessoa com direito político suspenso é proibido. Aí veio entendimento jurisprudencial no sentido de que, olha, esse artigo 337 não foi recepcionado pela Constituição porque ele restringe direitos e a Constituição, o escopo da Constituição é incompatível à restrição de direitos, né, políticos, de cidadania. Então, embora esteja lá no artigo 337 do Código Eleitoral, que uma pessoa com direitos políticos suspensos não pode participar de um ato político, isso não foi recepcionado pela Constituição. Então, muitos artigos ali, você vai olhar, não foram sequer recepcionados pela Constituição. Então, uma fonte até mais fidedigna, mais imediata do processo eleitoral em si seria a Lei 9.504 de 1997, chamada Lei das Eleições. Vocês estão percebendo, então, que uma aula inteira para falar de fontes do direito eleitoral, que ainda nem acabei, e isso assusta muitas vezes o acadêmico do direito eleitoral. Não, estudar direito eleitoral é muito difícil, porque é fonte demais, é muito fragmentada. Quando eu vou estudar direito civil e direito processo civil, ponto. Aqui não, como a gente já viu, Constituição, primeiro, Código Eleitoral, Constituição, Lei Complementar 64/90, Lei dos Partidos Políticos, Lei 9.096 de 95,
Lei das Eleições, Lei 9.504/97, e ainda tem as resoluções do TSE, que são normativos que explicam a lei, que são publicados pelo próprio TSE, que é fonte do direito eleitoral também, claro. Então você tem lá a Lei 9.504 dizendo que o registro de candidato tem que ser feito até 19 horas do dia 15 de agosto do ano da eleição. Só fala isso. Agora, feito como? É PJE? É processo físico? É processo virtual? Quem é legitimado para fazer esse processo? Como é que protocola? Onde protocola? Tudo isso está explicado na resolução do TSE, que trata de registro de candidatura, que é a resolução 23.609 de 2019, com as suas alterações desde então. Então, para cada procedimento, prestação de contas eleitorais depois das eleições, registro de candidatura, saber o que pode e o que não pode numa campanha eleitoral. Tem uma resolução para cada uma dessas. Então, também é fonte de estudo do direito eleitoral. Entra como fonte. Finalmente, você também não pode nunca deixar de levar como fonte do direito eleitoral os seus julgados. Então, jurisprudência eleitoral também é fonte do direito eleitoral. E aí a gente parte para o encerramento dessa aula, né? Olha só o arcabouço normativo e jurisprudencial utilizado como fonte do direito eleitoral. O Código Eleitoral, né, eu não estou colocando ele acima da Constituição, eu usei aqui o critério cronológico, tá? Código Eleitoral de 1965 e as suas alterações, Constituição da República de 1988, Lei Complementar número 64 de 1990, que fala das inelegibilidades infraconstitucionais, a Lei dos Partidos Políticos, que fala do direito partidário, que é gigantesco, só o direito partidário é gigantesco, criação, funcionamento, extinção, suspensão de partidos políticos, Lei 9.096 de 1995, Lei das Eleições, com todas as normas legais que passaram por um processo legislativo, foram aprovadas e são exigência, então, para cada candidato e candidata, que é a Lei 9.504 de 1997, e suas alterações também, claro, né? E, além de tudo isso, você vai ter que ler, decorar todas as resoluções do TSE, que o TSE expediu, para explicar procedimentos do processo eleitoral. E fora isso também, para você estar completo no entendimento do processo eleitoral como um todo, você vai ter que acompanhar também os julgados do TSE, ou seja, no mínimo do TSE, né? Se você for advogar localmente, também do TRE, né? TRE e TSE, ou seja, a jurisprudência acerca dos temas de maior importância e pertinência, como é que o TSE pensa acerca de juntada de documento depois do prazo? Como é que o TSE pensa sobre qual é a robustez de prova suficiente para cassar um mandato em sede de ação de investigação judicial eleitoral? Como é que você vê isso? Pesquisando a jurisprudência. Resumindo, um especialista ou uma especialista em direito eleitoral precisa navegar em todas essas fontes. Parece uma coisa absurda, mas na verdade não é. Você, com o tempo e com a dedicação a essas fontes, vai absorvendo, vai construindo um manancial de conhecimento especializado que, como eu falei para vocês na primeira aula, vai fazer com que você seja indispensável numa campanha, se você for um profissional da advocacia, e que seja, se não for o caso, for uma candidata ou um candidato, seja uma pessoa que vai cometer muito menos erros, muito menos, numa campanha eleitoral, porque você vai estar ciente daquilo que pode e o que não pode ser feito em termos de campanha e procedimento eleitoral. Eu espero que essa aula tenha conduzido vocês a essa intenção, inclusive de buscar esse conhecimento, a leitura de todas essas fontes, lembrando para vocês que no momento que eu gravo essa aula, essas fontes estão todas espalhadas, mas vai chegar um momento que o Código Eleitoral
ele vai finalmente ser analisado pelo Senado Federal, né? E em algum momento ele vai ser aprovado, vai ser publicado e haverá aí uma grande, vamos dizer, melhoria, né, dessa questão, pelo menos em nível acadêmico, profissional. Você não vai ter que buscar em tantas fontes. A intenção desse código, cujo projeto tem mais de 900 artigos, é exatamente condensar ali no Código Eleitoral, inclusive jurisprudência. Muito que está ali na redação do Código Eleitoral é redação de jurisprudência, de casos reiterados que aconteceram no TSE e, dada a sua reiteração e mesmo forma de julgamento, entendeu o TSE de levar a proposta ao Legislativo de colocar aquilo como um artigo. E foi aprovado, vários deles foram aprovados. Está lá, então, vai fazer com que esse estudo seja pelo menos mais facilitado, uma fonte quase que única, centralizada, do direito e também do processo eleitoral. Muito bem, eu vou ficando por aqui, a gente vai ter mais aulas aqui importantes sobre direito eleitoral e processo eleitoral. Peço aí que você sempre nos acompanhe. Até essa próxima aula. Grande abraço a todos e a todas e até lá.